Alguém um dia calculou qual seria a duração de várias atividades que nós fazemos, tudo somado ao longo da nossa vida. E a conclusão a que chegaram foi a seguinte: desses 70 anos, nós passaremos 23 anos a dormir, 16 anos a trabalhar, alguns talvez mais do que outros, 8 anos a ver televisão, 6 anos a comer, outros 6 anos a viajar ou em diversas deslocações, 4 anos e meio a divertir-nos. Durante 4 anos nós estaríamos com algum tipo de doença. Durante 2 anos nós estaríamos a vestir-nos, talvez para as mulheres seja o dobro. E durante meio ano nós estaríamos envolvidos em algum tipo de atividade religiosa. Portanto, isso dá os 70 anos. Será que a vida é tudo isto? Será que a vida é apenas um somatório destas atividades? Dormir, levantar, comer, trabalhar, voltar para casa, comer, voltar a dormir? Será que há alguma coisa mais? A Bíblia diz-nos que sim. Jesus disse-nos que Ele tinha vindo para que nós tivéssemos uma vida com abundância. O apóstolo Paulo diz-nos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a vida é muito mais do que isto. A vida é muito mais do que existir, do que levantar, do que trabalhar, do que voltar a dormir, do que comer, do que fazer essas atividades que nós fazemos diariamente. A vida é muito mais. Nesta passagem que nós lemos em Filipenses capítulo 4, nós encontramos 5 simples segredos para uma vida plena em Cristo. 5 simples segredos para que o cristão possa colocar em prática e, fazendo isso, ter uma vida muito mais produtiva, muito mais proveitosa. Então vamos, sem demora, passar a enunciar esses segredos. O primeiro está no verso 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O primeiro segredo é a celebração. Neste verso, a palavra que nos aparece traduzida, na maior parte das traduções que temos, é alegria, ou alegrai-vos. E alegria é alguma coisa que nós associamos com um sentimento interior, algo como um bem-estar por alguma situação, alguma coisa que aconteceu, uma satisfação em relação a alguma coisa, mas o sentido do texto e da palavra original no grego é mais no sentido de celebração, de alguma coisa que não é apenas interior, mas alguma coisa que é exteriorizado, alguma coisa que passa para fora, que não pode ser contido, uma alegria que é tão grande que não pode ser contida em mim mesmo, mas que eu tenho que extravasá-la de algum modo, eu tenho que expressá-la de algum modo. É um tipo de celebração que é pública, que é visível e podemos talvez até dizer que é um pouquinho exuberante. Mais do que isso, esta alegria é um mandamento, o que poderia talvez não encaixar-se muito nos nossos padrões do que é alegria, porque nós temos a alegria como um sentimento. E um sentimento é uma coisa que vai, que volta, que um dia eu tenho, outro dia não. Mas aqui nós temos um mandamento, diz Paulo, alegrai-vos sempre. Não é quando eu sinto, não é quando eu quero, quando me apetece, ele diz alegrai-vos sempre. É um mandamento. Isso significa que a alegria, ou a alegria que é descrita aqui, é uma alegria que é independente das circunstâncias, independente dos meus sentimentos, dos meus estados de espírito, das minhas vontades, é uma alegria que é para todos os momentos da vida. Como é que isso é possível? É possível por aquilo que ele diz a seguir, porque essa não é uma alegria qualquer, mas é uma alegria no Senhor. É uma alegria no Senhor. É uma escolha pessoal, diária, em todos os momentos, encontrar em Cristo o motivo da minha celebração, o motivo da minha alegria. O profeta Abacuque
Numa passagem bem conhecida, capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam seu mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A verdadeira alegria, ou a alegria que é no Senhor, é uma alegria que não depende de Deus, não depende das circunstâncias, ou melhor, não depende das circunstâncias, mas depende pura e simplesmente de Deus. Depende de um reconhecimento de que em Deus eu tenho sempre motivos para me alegrar. E se por algum motivo, ou em algum momento eu não tenho motivo para me alegrar, então isso acontece porque eu estou a buscar a minha fonte de alegria em coisas que são temporárias, em coisas que são materiais, em coisas que são terrenas, e não no Deus que é a fonte da infinita alegria, da alegria para todos os momentos. Então, o primeiro segredo para uma vida plena é celebração, ou alegria sempre no Senhor. O segundo está no verso 5. Diz: seja a vossa moderação, algumas traduções podem ter equidade, ou talvez até alguma outra palavra, mas diz: seja a vossa moderação conhecida ou notória de todos os homens, perto está o Senhor. O próximo segredo é consideração pelos outros. Essa palavra que é traduzida aí por moderação ou por equidade, no grego é a palavra epieikeis, que é uma palavra um pouco difícil de traduzir, tem um significado bastante amplo. Como disse, em algumas traduções pode surgir a palavra equidade, noutras moderação, mas pode ser traduzido também por razoabilidade, controlo, domínio próprio, justiça, gentileza. Tudo isso está englobado nessa palavra e nesse conceito. E Paulo diz que isso, portanto, a nossa moderação, a nossa equidade, a nossa gentileza, no fundo, o modo como nós tratamos os outros, deve ser demonstrado, deve ser conhecido, deve ser, como diz até uma tradução, notório. A imagem que a Igreja e que nós, como cristãos, devemos passar para os outros deve ser uma imagem de gentileza, de graça, de bom trato. A notoriedade da Igreja deve estar no modo como ela trata os outros. O que está em causa aqui, basicamente, é uma questão de testemunho. Um homem que foi um dos líderes da Igreja primitiva, chamado Agostinho de Hipona, ele disse a seguinte frase que, volta e meia, eu me lembro e que é muito curiosa. Ele diz assim: evangelize em todo o tempo e, quando necessário, use palavras. Evangelize em todo o tempo e, quando necessário, use palavras. O meu testemunho é muito mais do que aquilo que eu digo. É essencialmente aquilo que eu faço, o modo como eu trato os outros. E o testemunho é relevante, ou o modo como eu trato os outros é relevante, porquê? Porque, como diz no fim do verso, perto está o Senhor. O que é que isso significa? Mais do que a certeza de que Deus está perto, essa expressão, que era uma expressão comum na igreja primitiva, estava associada com a volta de Cristo. Estava associada com a vinda de Cristo. A igreja primitiva vivia nesta expectativa de que Cristo poderia voltar a qualquer momento, como ouvimos inclusive no sermão na semana passada. A igreja primitiva aproveitava qualquer momento, qualquer minuto, como se fosse o último, qualquer oportunidade, qualquer contacto com alguém, como se fosse a última oportunidade para que aquela pessoa fosse levada até Cristo. É isso que significa este verso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não é só isso até. Há uma velha máxima que muitas pessoas inclusive pensam que é um versículo da Bíblia, embora não seja, que diz: trata os outros como queres que te tratem a ti. Tratar bem os outros resulta necessariamente numa vida melhor para mim.
resulta em mais oportunidades, resulta em melhores relacionamentos. Então, o segundo segredo para uma vida plena em Cristo é consideração pelos outros. Terceiro lugar, vamos para os versos 6 e 7. E o terceiro segredo é despreocupação. Não uma despreocupação qualquer ou alguma coisa mágica que possa surgir como um botão que eu posso desligar, em que eu posso desligar as minhas preocupações e ansiedades, mas não, é uma preocupação por meio de algo, por meio da oração. E aqui, na verdade, nós encontramos uma receita contra a ansiedade, contra a preocupação, que é aquele sentimento que frequentemente nós temos, e todos passamos por isso, de que algo de mal deve estar para acontecer. Às vezes, quando tudo está bem, e nós pensamos inclusivamente, tudo está tão bem, que provavelmente alguma coisa de mal deve estar para acontecer. Esta situação não vai demorar assim tanto tempo. Na verdade, com Jesus, nós não temos uma garantia contra o sofrimento. Muito pelo contrário, o exemplo que nós temos no Senhor Jesus é o de um servo que sofreu. Mas o que nós temos em Jesus é uma certeza de que Deus está no controlo de todas as situações. E o que está implícito aqui é uma transferência. Há uma transferência das nossas cargas, das nossas ansiedades, das nossas preocupações para Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Há uma transferência daquilo que nos preocupa e do que isso nos causa, dos nossos sentimentos, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, para Deus. É curioso que eu fiz um pequeno estudo na internet sobre o poder do desabafo. E como é importante isto para nós? Vários estudos comprovam que a maior parte das depressões tem a sua origem no silêncio. No facto de que alguma coisa aconteceu que me fez sentir deprimido, que me fez sentir para baixo, que me trouxe algum tipo de ansiedade, e eu guardei aquilo para mim. Eu não fui capaz de exteriorizar isso, não fui capaz de, talvez até colocar isso em palavras, a expressar como eu me sinto em relação àquela situação. Quais são os meus medos, os meus receios, as minhas angústias em relação àquilo. Mas, pelo contrário, quando eu faço isso, quando eu expresso esses sentimentos, o que isso faz em mim é permitir-me compreender melhor o que é que está a acontecer interiormente, o que é que está a acontecer no meu coração, no meu íntimo. Isso é algo que nós não podemos fazer com qualquer pessoa, talvez só com aquelas pessoas que nos são mais chegadas, mas com certeza nós podemos, e pelo que diz este texto, nós devemos fazê-lo com Deus. Nós devemos expressar a fonte da nossa ansiedade, nós devemos expressar aquilo que nos preocupa diante de Deus. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos de o fazer. Nós precisamos de desabafar com Ele, porque isso ajuda-nos. Por este motivo, e com base neste texto, nós podemos concluir que não é pecado estar desanimado, mas é pecado continuar desanimado. Porque Ele está sempre pronto para ouvir as nossas orações. E vejam o que diz o verso, ele diz sobre algumas coisas, sobre aquilo que talvez podemos achar que é importante para Deus. Não, ele diz, sejam em tudo as vossas orações conhecidas diante de Deus. Se importa para mim, importa para Deus. Se é alguma coisa que me preocupa, é alguma coisa com que Deus se preocupa. Mas esta oração que está descrita aqui é muito mais do que aquela oração que nós fazemos, talvez antes das refeições, para agradecer o alimento, uma oração rápida, quase corriqueira, ritualista. É muito mais do que esse tipo de oração. É uma oração com súplica. É uma oração com petição. É uma oração com intensidade, com fervor. É uma oração persistente. É como disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7, verso 7,
É pedir até receber, é buscar até encontrar, é bater até que a porta seja aberta. É não ficar satisfeito até receber de Deus aquilo que nós procuramos. É orar até que esta ansiedade seja totalmente transferida para Deus. Até que ela desapareça completamente. Não o motivo do problema, mas aquilo que ele causa. É orar até que aconteça aquilo que é descrito no verso 7. Até que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha para guardar os nossos corações. É orar até sentir paz sobre aquela situação. E notem, é uma paz que não depende das circunstâncias. É uma paz que não pode ser explicada, por isso é que ela excede todo o entendimento. É uma paz em que as pessoas podem perguntar-nos, mas eu sei que tu estás a passar por isto, por aquilo, e tu sentes paz, porquê? E a nossa resposta é, não sei, não posso explicar. É uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Porque para o mundo a paz é definida como a ausência de guerra, a ausência de conflitos ou de tribulações. Isso é paz para o mundo, mas a paz de Deus excede todo o entendimento. E notem até que essa paz vem para guardar o nosso coração. É curioso que há aqui um certo paradoxo. Está descrito aqui uma paz que guarda. Se uma paz guarda, é porque alguém está a atacar. Eu tenho que me guardar de algum modo. Tem que haver alguém que me defenda. Portanto, não é uma paz que significa ausência de ataques. Antes é uma paz que nos guarda no meio dos ataques. E ela vem guardar o quê? O nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós racionalizamos, o modo como nós vemos aquela situação, a paz de Deus vem para nos guardar em relação a tudo isso. Orar é, pura e simplesmente, falar com Deus. Muitas vezes nós complicamos muito o que é orar. Nós pensamos que para orar é preciso estar, talvez, num determinado lugar, numa determinada posição, é preciso fechar os nossos olhos. Mas orar é pura e simplesmente falar com Deus. Orar é o processo de conhecer Deus, é o processo de nos fazermos conhecidos para Deus, de fazermos conhecidas as nossas preocupações diante de Deus, com orações e súplicas, e mais o quê? Verso 6, a parte final, com ações de graças. É difícil estarmos agradecidos quando podemos não ver motivos para tal. Mas é isso que o texto nos diz, com orações, com súplicas e com ações de graças. Ações de graças devem surgir porque nós cremos e nós confiamos que Deus vai intervir naquela situação. Talvez Ele não pode intervir do modo que eu quero que Ele venha intervir, mas Ele vai intervir. E por isso eu devo estar grato. Por isso eu devo, à partida, agradecer por aquilo que Deus vai fazer. Por isso eu posso, quando oro, ter uma atitude de fé e começar já a olhar para diante, para aquilo que Deus está pronto para fazer. E quando eu faço isso, então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem para guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Este é, então, o terceiro segredo para uma vida plena. O quarto, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é puro, tudo o que é justo, primeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O quarto segredo para uma vida plena é, ou são, os pensamentos corretos. Os pensamentos corretos são importantes porque o meu caráter e a minha conduta, aquilo que eu faço, começa naquilo que eu penso. Necessariamente, o modo como eu penso vai interferir e vai afetar
aquilo que eu faço, as escolhas que eu tomo e o modo como eu venho agir. Por isso é importante pensar certo, pensar da forma correta e pensar nas coisas que são corretas. Isto é alguma coisa que, nos tempos que correm, é muito difícil de se fazer e muito difícil até de se dizer, porque isto é alguma coisa totalmente contracultural. Nós vivemos num contexto e numa cultura em que aquilo que é ensinado, aquilo que é divulgado, é que cada um deve decidir aquilo que é certo para si mesmo. Ontem nós fomos à Primark, não é? Aquela loja que toda a gente vai para comprar uma sacola de roupa quando é preciso, e eu reparei lá, nós estávamos a ver roupas de crianças, e tinha uma roupa lá para crianças com 4, 5 anos, e era uma camisa, tinha uma caveira na frente, e dizia as seguintes palavras em inglês: não existem regras, faz aquilo que quiseres. Isto é aquilo que a sociedade e a cultura de hoje tentam ensinar às nossas crianças. Não existem regras. As regras sou eu que defino. Eu é que sei o que é melhor para mim. O que eu quero é o que é melhor para mim. Por isso, dizer que há coisas que são verdadeiras, que são respeitáveis, que são puras, que são honestas, coisas que devem ser escolhidas em detrimento de outras, é contracultural. É totalmente contrário à cultura de hoje. Mas a verdade é que, ainda que cada um seja livre de decidir o que quer para si, nós não somos livres de decidir quais são as consequências das nossas escolhas. Nem de escolher as consequências que vão ser as melhores quando as nossas escolhas não são as melhores. É por isso que há uma forma certa de pensar. É por isso que nós devemos ter o nosso foco em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. Quem pode dizer o que é verdadeiro senão Deus? Quem pode dizer o que é respeitável, o que é justo, o que é amável, o que é puro, o que é de boa fama, senão Deus? O que nós temos aqui descrito são filtros para o nosso pensamento. Filtros para aquilo que ocupa o nosso pensamento. Filtros para aquilo que nós inserimos na nossa mente. Filtros para aquilo que nós vemos. Filtros para aquilo que nós ouvimos. Filtros para aquilo que nós lemos. Filtros para aquilo que nós achamos. E quando nós pensamos que alguma coisa pode ser boa, aqui nós encontramos filtros para podermos decidir aquilo que é bom e aquilo que é mau. Como é que eu posso encontrar alegria em Deus, nas coisas de Deus, se eu ocupo a minha mente com as coisas que o mundo tornou feias, com as coisas que o mundo tornou fúteis? Na verdade, quando nós analisamos a nossa realidade, o nosso dia-a-dia, à luz destes filtros, podemos chegar à conclusão que talvez não se aproveita muita coisa. Esta lista que nós encontramos aqui é o oposto daquilo que nós vemos todos os dias na televisão, daquilo que nós lemos nos jornais, daquilo que nós encontramos ou que nós ouvimos na rádio, ou até das conversas que nós podemos ter com os nossos amigos. Mas o cristão deve saber diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mau. Para conhecer aquilo que é bom, aquilo que é mau, para conhecer os mandamentos de Deus, é preciso saber quais eles são e é preciso cumpri-los. É preciso fazê-los, colocá-los em prática. E é por isso que é necessário e que é tão importante nós termos bons exemplos de pessoas para quem nós podemos olhar e nós podemos ver naquela pessoa algo de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz isso mesmo no verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim,
isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Está aqui a questão do exemplo, de haver alguém para quem nós podemos olhar e nós podemos imitar aquela pessoa no seu estilo de vida. Em última análise, todos devemos imitar a Cristo, mas era isso mesmo que Paulo fazia também. E do mesmo modo também nós sermos um exemplo para os outros. Quem são os nossos exemplos? E que exemplos é que nós damos para os outros? Então, o quarto segredo para uma vida plena são os pensamentos corretos. Em quinto e último lugar, o último segredo é o segredo do contentamento. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está a dizer isto no contexto de uma oferta que ele tinha recebido, é o que ele diz no verso 10. Ele tinha recebido uma oferta que lhe tinha sido dada pela igreja de Filipos, mas ele também quer deixar bem claro que a sua gratidão por essa oferta não significava que ele era o tipo de pessoa que só estava bem com Deus quando tudo estava bem, quando as coisas corriam bem, quando havia comida para comer, quando havia roupa para vestir. Pelo contrário, ele mesmo indica que já tinha passado por um processo no qual ele já tinha aprendido alguma coisa. Ele tinha aprendido esta importante lição, a lição do contentamento. E aqui nós encontramos uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. Essa realidade é que o contentamento é um processo de aprendizagem. Ele diz, no verso 11, eu já aprendi. É um processo, não é alguma coisa que eu compro numa loja, não é alguma coisa que vem de um momento para o outro, é alguma coisa que eu devo aprender. E para o aprender, o que é necessário? É necessário eu saber viver sem aquelas coisas que eu acho que são importantes. Saber viver sem aquelas coisas que de algum modo são a fonte do meu contentamento. Saber viver sem aquilo que eu considero essencial para mim. Quando eu aprendo a viver sem essas coisas, eu aprendo o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque o meu contentamento não vai estar dependente dessas coisas, vai estar dependente de Deus. Paulo já tinha passado por experiências de vida que o tinham ensinado que as circunstâncias mudam, que aquilo que é uma realidade que eu tenho como adquirido hoje, amanhã eu posso perder. Que aquilo que hoje eu tenho em abundância, amanhã eu posso ter em falta. Paulo tinha aprendido que na vida tudo é passageiro, tudo é temporário, tudo é fugaz, tudo é fútil. E por isso a fonte do seu contentamento não estava nessas coisas, não estava nas circunstâncias, naquilo que ele possuía ou naquilo que lhe faltava. Ele tinha aprendido a viver contente, independentemente de qualquer situação. Verso 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Meu irmão, minha irmã, o que é que te traz contentamento? Nesta vida, o que é que te traz contentamento? Se nós formos a qualquer livraria, é curioso que na lista dos livros mais vendidos, normalmente as livrarias têm lá uma secção que são os top de vendas, os best-sellers. E invariavelmente nessa lista de livros vai estar algum livro de autoajuda, ou de autoanálise, ou de faça você mesmo, ou de tenha controlo ou poder sobre a sua mente, alguma coisa desse género. É muito comum, cada vez mais comum. E isto revela-nos duas coisas sobre a nossa sociedade. A primeira é que a maioria das pessoas vive em baixa autoestima. Vive em depressão, em sentimentos de incapacidade
e reconhece que é necessário alguma coisa para mudar essa situação. A segunda coisa que nós aprendemos com isso é que as pessoas continuam a achar que o segredo da mudança está em si mesmas. Como se houvesse um botão que eu pudesse ligar e desligar para mudar milagrosamente o estado da alma e aquilo que eu posso ou não posso fazer. Mas a verdade é que se esses livros que apregoam o sucesso e a autoajuda e tudo mais fossem verdadeiros, fossem reais na prática, então ninguém andaria deprimido. Mas não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é que, vez atrás de vez, nós somos confrontados com as circunstâncias da vida, em que a minha reação natural é dizer: eu não consigo. Eu estou nesta situação e eu não consigo. Nesta frase há uma negação entre o sujeito e o verbo. Eu não consigo. Há uma negação entre o eu e a ação, aquilo que é necessário fazer. Eu não consigo. Na verdade, dizer eu não consigo é o primeiro passo para o sucesso. Porque essa frase, em muitos dos casos, é uma realidade. Em muitos dos casos, eu não consigo. Por mim mesmo, eu não consigo. Mas quando eu reconheço que eu não consigo, eu procuro as minhas forças naquele que consegue. E aí nós chegamos a um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. É neste contexto que nós encontramos este verso. Não interessa as circunstâncias, não interessa aquilo que está a acontecer, não interessa aquilo que estão a tirar sobre mim, o poder para vencer não está em mim. O poder para ultrapassar essas circunstâncias não está em mim. O poder para mudar a minha mente não está em mim. Quando eu digo eu não consigo, provavelmente eu tenho razão. Por mim mesmo, eu não consigo. Como o próprio Senhor Jesus disse, em João capítulo 15, verso 5, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Sem Jesus, nós não podemos sequer pegar numa garrafa de água para beber água. Nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Mas, pelo contrário, naquele que nos fortalece, nós podemos fazer tudo. Não importa a circunstância, o contexto, aquilo que falta, aquilo que eu perdi, aquilo que eu quero, aquilo que está para a frente ou aquilo que está para trás. Não importa qual é o tamanho do problema. A resposta é sempre a mesma. Tudo posso naquele que me fortalece. O segredo do contentamento está em buscar forças no Deus dos impossíveis. No Deus que pode fazer tudo. Então, 5 segredos para uma vida plena com Cristo. 5 segredos para uma vida plena. O primeiro, celebração. O segundo, consideração pelos outros. O terceiro, despreocupação pela oração. O quarto, pensamentos corretos. E o quinto, contentamento. Colocando em prática nas nossas vidas, com certeza nós teremos vidas mais plenas, vidas melhores, vidas mais cheias, como o Senhor Jesus prometeu, vidas abundantes.